E agora eu gostaria de convidar o doutor Pedro Pompeu, nosso ilustre visitante, um homem oriundo lá do estado de São Paulo. Não é? Ele já tem aqui digamos assim, uma manifestação extra aqui no nosso estado, porque tem a filha dele que está fazendo residência aqui entre nós, está lá no Hospital Quinta Dor, né, sobre, digamos assim, a influência do nosso Luiz Paulo Noivos, que é o coordenador da pneumologia daquele hospital. Né? De modo que ela certamente vai sair daqui com DNA recombinante, já com uma inserção aqui da pneumologia do Rio de Janeiro, na formação dela, né, que espero siga os passos brilhantes do pai. Pedro, por favor, a palavra é sua. Está mutado, Pedro? Você? Está mutado. Agora pode começar de novo, que estava mutado. Obrigado, Alexandre, pela gentileza do convite, pelas gentis palavras. Obrigado, doutora Mônica, por representar tão bem a sociedade do Rio de Janeiro de pneumologia. Realmente é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa conversar algo que seja realmente do ponto de vista prático, né? Porque a gente pode fazer, por exemplo, um congresso só de DPOC, com 2, 3 dias, discutir N variáveis, microbioma, eosinófilo, função, uma série de coisas. Mas acho que o nosso escopo aqui, né, para aqueles colegas que estão nos atendendo, frente ao paciente do meu consultório hoje, o que eu posso fazer de melhor para ele frente às evidências mais atuais? Eu acho que isso é o que a gente pretende, de alguma forma, passar para vocês e deixar, lógico, isso passível de discussão. Né? Então, eu vou começar a apresentar, transmitir minha apresentação. Vamos ver aqui se a gente... Vocês estão vendo a tela cheia? Então, ótimo. Então, o objetivo nosso hoje, né, é de discutirmos como é que em 2022 a gente pode conduzir de uma forma eficaz, à luz das evidências atuais, um paciente com DPOC moderado. Né? Então, agora não está passando também. É o mesmo problema da... Eu vou sair e vou tentar fazer a mesma coisa de novo. A tela está aparecendo, né? Mas não está passando. Para mim não está passando. Acho que para vocês também não, né? Não. Tá. Vou ver que em algum momento ela vai passar. Não, também, né? Não. Vou tentar de novo, então. Esse é o método das tentativas. Pois é. Agora também não, né? Não está passando. Ainda não. Doutor Pedro, encerra a transmissão de tela inteira. Tá. Inicie o compartilhamento de screen, de tela. Perfeito. Vamos lá, então. Um segundinho só, gente. Desculpa. Pronto. Sempre tem que ter um pouco de emoção, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, esses são meus conflitos de interesse, né? E vamos lá, né? A doutora Alessandra, com muita propriedade, falou-nos, né, desse vilão que é o tabagismo, né? Lembrando que isso chegou na Europa através de Cristóvão Colombo, né? Que os seus marinheiros acharam bacana os índios americanos fumarem, levaram as mudas para os Estados Unidos, de lá a coisa
se disseminou e a gente tem hoje essa pandemia do hábito tabágico que tantos malefícios tem causado e continua causando no mundo, né? Então, olha só, nós temos na dependência desse hábito a terceira maior causa de morte no mundo. Quer dizer, então não é pouca coisa, né? Das doenças que mais matam, por exemplo, o câncer é a sétima causa de morte do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e nós temos aí a DPOC como maior causa. E o mais importante ainda é que 85% a 90% dessas causas de morte por DPOC estão em países que não podem perder trabalhadores, né? São em países de baixa e média renda. A grande mortalidade por DPOC se dá em países de baixa e média renda. Inclusive, nos países de renda mais alta, a população que mais morre de DPOC é a população mais carente. Então, existe uma associação muito grande entre essa doença e mortalidade nessa doença nas populações economicamente mais desfavorecidas, né? Então, a gente vai ver que DPOC engloba uma série de coisas, das quais o tabagismo, lógico, tem um papel preponderante, mas muitos outros fatores são importantes, né? O European Journal do mês passado publicou um artigo muito interessante sobre um score de risco poligênico na detecção precoce de DPOC. Por quê? Porque a gente sabe que tem vários fatores desde a infância que vão levar os pacientes a DPOC. E o Brasil, infelizmente, se encontra entre os países, né, de alta prevalência de morte por DPOC. Tirando a China, que isoladamente é um país que, com condições econômicas mais favoráveis, começou a fumar, assim como a Índia e a África subsaariana, e são países extremamente populosos, né? Não sendo esses países de população tão grande quanto a China, o Brasil, junto com os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha, se encontra nos países de alta prevalência. Agora, deixando um pouquinho de lado a mortalidade, essa é uma doença que tem um impacto no estado de saúde, na qualidade dos pacientes muito grandes, né? Vamos lembrar que o Gold ele considera, naquele grupinho da direita, que são os pacientes mais graves, né, e o B e o D, quando eles têm um CAT maior que 10, por exemplo, né? E a gente sabe que conseguir um CAT 10 é bastante fácil, né? Daquelas 8 perguntinhas, se você der 2 pontos para cada um, você já tem um CAT de 16. Quer dizer, então é a doença que a gente chama do mais ou menos. O paciente fala para você, olha, eu tenho mais ou menos catarro, tenho mais ou menos falta de ar, pronto, ele já é um paciente extremamente sintomático, né? Então, esse trabalho nos mostra que, na grande maioria dos países, os pacientes, ao momento de diagnóstico, eles já têm um CAT médio em torno de 15, 20, ou seja, a carga de sintomas nesse paciente, impacto de vida nos pacientes é muito grande, ou seja, independente de exacerbação, independente de mortalidade, esses são pacientes muito sintomáticos. Então, eles procuram muito a saúde e eles sofrem muito por conta desses sintomas, né? Nos desfechos da DPOC, lógico, geralmente aquilo que traz o paciente ao nosso consultório é a dispneia. E a gente vai ver quanto mais dispneico o paciente tem, maior a chance de risco que ele tem de mortalidade e também exacerbação, né? As próprias exacerbações, né, têm consequências extremamente graves e hoje nós não estaríamos aumentando nada se disséssemos que o nosso principal vilão na DPOC é a exacerbação, porque é isso que vai levar o paciente à morte, é isso que vai diminuir enormemente a qualidade de vida do paciente já após a primeira exacerbação. E lembrando que exacerbação não é internação. Internação é exacerbação grave. Exacerbação leve é aquela que faz com que o paciente use um broncodilatador de curta ação para voltar ao seu status normal.
As moderadas são aquelas que precisam para que o paciente venha a melhorar do uso de antibiótico, corticoide oral, uma associação dos dois, e a grave é que interna. E nós já temos trabalhos mostrando que a médio e longo prazo, o impacto na qualidade de vida do paciente após uma exacerbação leve, ou seja, aquela que só com SABA ele conseguiu sair da exacerbação, ele é tão importante quanto a exacerbação moderada e grave no impacto da qualidade de vida. Então, a gente precisa valorizar qualquer exacerbação, né? Lógico, qualidade de vida é um desfecho que a gente tem que fazer o possível para que esses pacientes tenham a melhor qualidade de vida possível. Temos também que avaliar comorbidades, que são extremamente frequentes no DPOC, né? A inflamação causada pelo cigarro, ela não é exclusiva no pulmão, né? DPOC é uma doença sistêmica, com reflexos cardiovasculares, com reflexos musculares, importante, e numa série de outros órgãos e sistemas, né? E a gente tem que se preocupar também o que é que nós podemos fazer no sentido de diminuir aquele declínio natural e extremamente acelerado no paciente com DPOC. Bom, então a gente já viu, né, que DPOC é a terceira causa de morte no mundo todo, e olha só, nos países de baixa renda e a média renda, espera-se que em 2030 o impacto econômico dessa doença seja de 1,7 trilhões de euros. Quer dizer, isso é um desastre para qualquer sistema de saúde, isso é um desastre para qualquer economia. O impacto disso, tanto na saúde quanto na economia, é extremamente grande, né? Então, voltando aquilo um pouco para o nosso tema, né? Lembrando um pouco da história do Gold, que teve a sua primeira edição publicada em 2001, o Gold foi criado em 98, mas teve a sua primeira edição em 2001. A partir de 2011, não se levou só em consideração para classificação e início de tratamento dessa doença a função pulmonar através do VF1, que é o que nós usávamos antigamente, né? Classificávamos o indivíduo entre Gold 1, 2, 3 e 4 e a partir disso iniciávamos um tratamento, né? Mas a partir de alguns motivos que nós vamos dizer logo em seguida, achou-se que exacerbações e sintomas agregariam a uma melhor compreensão desse paciente e que isso talvez tivesse um impacto na decisão de um tratamento melhor para esses pacientes. Esse é um tema em debate até hoje, há prós e contras em relação a isso, há grandes defensores do ABCD e há grandes detratores do ABCD, cada um aí com alguns argumentos bastante interessantes. Mas, de qualquer forma, o que nós chamaríamos hoje de DPOC moderado, basicamente seria o grupo B, que responde, em média, por 30% desses pacientes, e algumas estatísticas, outros um pouco menos. Mas o que seria esse paciente moderado, então? É aquele paciente que não teve nenhuma ou teve uma exacerbação nos últimos 12 meses, né, que tem uma escala de MRC modificado maior ou igual a 2, ou seja, aquele paciente que andando com alguém da mesma idade, não portador de DPOC, ele vai num ritmo mais lento, ele não consegue acompanhar, ou aquele paciente que mesmo andando no plano, ele tem que dar umas paradas aí de vez em quando, principalmente a partir de 100, 150 metros, e é aquilo que a gente falou, um paciente que tem um CAT maior ou igual a 10, que a grande maioria dos nossos pacientes tem. Então, esse seria o que nós classificaríamos, teoricamente, como um DPOC moderado. E por que o Gold, a partir de 2011, resolveu acrescentar outros parâmetros, como exacerbação e sintomas ao VF1? Por quê? Porque o VF1 ele tem uma importância em estudos populacionais, né, em estudos grandes, mas para o indivíduo
unitariamente, quando nós consideramos esse indivíduo, né, ele é um marcador que ele não é confiável da gravidade da dispneia, e nós vemos isso na nossa clínica. Nós temos pacientes com VF1 extremamente baixo, e você pergunta para ele: doutor, eu nado, eu faço isso, eu vou no supermercado, carrego 5 sacolinhas de cada mão e tranquilo, sem problema nenhum. E, por outro lado, nós temos pacientes com VF1 de 60, 70, extremamente queixosos. Por isso que no Gold 2022, o pessoal tem chamado bastante atenção para no paciente que tem uma desproporção entre o valor de VF1 e a sintomatologia, no caso de dispneia, se fazer capacidade de fusão do monóxido de carbono, fazer o DLCO. Por quê? Porque não é nada incomum nós encontrarmos pacientes com VF1 de 70 ou até mais, com DLCO extremamente baixo, né? E existe um marcador prognóstico bastante importante do DLCO. Quando ele está abaixo de 65, ele já implica alguns fatores de risco, mas principalmente DLCO abaixo de 45 é um péssimo marcador de prognóstico para esse paciente. E muitas vezes esse paciente com DLCO de 40, 50, ele tem com VF1 acima de 60 ou 70. Então, o Gold de 2022, pela primeira vez, chama atenção para isso. Agora, lógico que a gente está falando de país rico. Por quê? Onde é que nós temos capacidade de difusão para os nossos pacientes com DPOC? Na maioria das vezes, em lugar nenhum. E só para vocês terem uma ideia, há 3 semanas atrás, teve uma jornada, entre aspas, do Gold para países emergentes de baixa e média renda, né? No qual tínhamos representantes de todos os países, principalmente da África, da Ásia e alguns países da América Latina. Para vocês terem uma ideia, alguns países africanos não têm 15 espirômetros no país inteiro, né? Então, como é que a gente vai falar em capacidade de difusão se nem espirometria a gente faz? E como é que a gente vai fazer diagnóstico de DPOC, sendo que é um diagnóstico definitivo baseado num dado espirométrico, na relação VF1-CVF abaixo de 0,7 pós-broncodilatador, sendo que aqui no nosso país, grande parte dos nossos pacientes com DPOC também não tem acesso à espirometria, né? Vocês devem se lembrar bem, há cerca de 15 anos atrás, um trabalho que chamou atenção num hospital universitário americano, pacientes internados com um diagnóstico de exacerbação de DPOC. Desses pacientes, só 70%, para vocês terem uma ideia, tinham diagnóstico de DPOC único e exclusivamente baseado em raio-x de tórax. Apenas 30% de pacientes internados num hospital universitário com diagnóstico de DPOC tinham espirometria. Quer dizer, se lá é assim, imagina se no resto do mundo como é que seja. Então, a gente está bem longe em relação a essa doença, em termos de diagnóstico e acompanhamento. Para botar um pouquinho de lenha na fogueira disso que a gente entende como DPOC, e que a gente achava uns anos atrás que era uma doença basicamente relacionada ao tabaco, uma doença tabaco-dependente, olha só, em alguns países, a principal causa de DPOC não é tabagismo, é poluição interna, poluição ambiental e poluição externa. Então, a gente precisa começar cada vez mais naquele paciente com DPOC e que você acha que não é uma doença compatível com a carga tabágica dele, por exemplo, aí 5 maços ano num paciente com mais de 40 anos, nós acharíamos que não justifica esse paciente ter DPOC. Justifica sim, porque além do cigarro, muitas outras coisas podem levar a DPOC, né? Lembrando que menos dos 50% dos tabagistas pesados, acima de 2, 3 maços, vão desenvolver DPOC. Quer dizer, então, vários outros fatores concorrem para essa doença, né? Lembrando que pacientes com nível socioeconômico mais alto, que tiveram uma infância com acesso a vacinas, menos infecções respiratórias,
cuja mãe teve uma nutrição adequada na gestação e ele também teve uma nutrição adequada na infância, ele tem muito menos chance de desenvolver DPOC de um paciente com características opostas para essa, né? É o que se chama de fatores de desvantagem na infância. E esses fatores de desvantagem, eles podem ter a mesma importância do tabagismo na diminuição da função pulmonar da vida adulta, tá? Lembrando que a maioria das estatísticas mostram, e o próprio GOL de 2022 fala isso, que até 20% da população com diagnóstico de DPOC vem de exposição ocupacional nociva, sem nenhuma relação com tabagismo, tá? Pobreza tem sido associada constantemente à obstrução fixa das vias aéreas, por todos aqueles motivos que a gente falou, tá? A corte de Tucson nos mostrou de uma forma inequívoca, né, que asmáticos tabagistas tiveram 12 vezes mais risco de desenvolver DPOC do que tabagistas não asmáticos. Então, nós, como pneumologistas, nós temos a obrigação de alertarmos pais dos nossos pacientes asmáticos que começam a fumar, que ele tem 12 vezes mais chance de desenvolver uma doença incapacitante, muitas vezes, grave e que é a terceira causa de morte no mundo. Quer dizer, é absolutamente impensável, né, a gente não fazer a cabeça dos pais dos nossos adolescentes, quer sejam ao cigarro eletrônico, quer seja tabagismo. Quer dizer, é inaceitável. A gente tem que dizer para os pais que é a mesma coisa que o filho fosse feito o diagnóstico de diabetes tipo 1 e ele permitisse que o filho comesse doce todo dia. Ele vai matar o filho dele. Então, a gente tem que ser incisivo nisso, tá? E olha só, 20% dos asmáticos vão ter obstrução irreversível das vias aéreas na vida adulta. Já imaginou se esse paciente ainda fuma? 1/5 de todos os asmáticos vão ter obstrução irreversível, tá? 11% das crianças asmáticas no começo da vida vão ter uma função pulmonar na fase adulta consistente com DPOC, tá? Então, olha só, na Europa, a hiperresponsabilidade brônquica só perde para tabagismo como causa de DPOC. Na Europa, as cortes mostram que 39% dos pacientes com DPOC tiveram como causa tabagismo e 15% dos pacientes com diagnóstico de DPOC tiveram como causa única e exclusivamente o fato de serem asmáticos. E do que morre, então, esse paciente com DPOC? A principal causa é a própria doença. É a exacerbação da DPOC que leva à morte, tá? Pneumonia, que era uma causa que a gente achava que talvez fosse importante, e olha só, essa corte, esse estudo longitudinal inglês de 10 anos, com N de 137 mil, nesses 10 anos constatou-se 54 mil óbitos, né? E viu-se que 28% desses pacientes iam a óbito pela própria doença. Apenas 4% desses pacientes iam a óbito por pneumonia, uma porcentagem menor, mas ainda assim significativa, desses pacientes vão a óbito por doença cardiovascular associada, principalmente na primeira semana, nos 15 próximos dias após esse paciente ter exacerbado, e neoplasias de outras causas vêm depois. Então, o importante é nós lembrarmos que os nossos pacientes com DPOC vão morrer da própria DPOC. E o que a gente classifica como exacerbação? É quando naquela variação que os pacientes têm, e eles têm uma variação diurna, quando essa variação ela suplanta aquilo que seria esperado e que ele precisa, para voltar à linha de base de algum tipo de tratamento, quer seja o SABA, quer seja corticoide oral, quer seja antibiótico ou eventualmente internação, a gente classifica isso como exacerbação, seja ela leve, moderada ou grave. Bom, olha só, uma única exacerbação num paciente, ou seja, uma única internação no paciente com DPOC, significa que em 5 anos ele tem 50% de risco de ir a óbito.
Ou seja, após uma única exacerbação com internação, metade desses pacientes em 5 anos estarão mortos. Tá? Se ele teve 3 ou mais exacerbações, né, 75% desses pacientes estão mortos em 5 anos. Né? Lembrando que o risco, após 1 ano de mortalidade de um paciente com DPOC que foi internado é de 23%, comparado a um risco de 8% de morte em 1 ano do infartado sem supradesenvolvimento de ST. Ou seja, DPOC exacerbada que internou tem um risco de morte 3 vezes maior do que infarto do miocárdio. E é lógico que os nossos pacientes não sabem disso e não se preocupam com isso, a menos que a gente instrua eles, né, e diga da gravidade dessa doença. Então, quando a gente vai tratar um paciente, né, já que a grande maioria deles nos procuram por sintomas, e o principal sintoma é dispneia, lógico, o objetivo inicial do tratamento é reduzir sintoma desse paciente. Né? Óbvio que esse é um paciente sintomático, e como é que nós fazemos para diminuir a dispneia desse paciente? A gente vai ver, o GOLD ainda preconiza no paciente moderado a monoterapia, quer seja LABA, quer LAMA, mas o guideline da TS, por exemplo, já indica de início para esse paciente a dupla broncodilatação. E nós vamos ver da onde que vem essa indicação. Né? Agora, se o paciente tem risco de exacerbação, que é aquilo que mais leva o paciente à morte, e a gente vai ver quais seriam esses riscos, né? A gente já está pensando e autorizado a acrescentar o corticoide inalatório, porque sabidamente o corticoide inalatório é o maior redutor de exacerbação e de mortalidade em DPOC. Tem algumas características para esse paciente precisar e usar corticoide inalatório? Sim, a gente vai dizer. E o Álvaro Agosti tem batido nos últimos 3, 4 anos, principalmente, né, nessa doença heterogênea que é a DPOC, no sentido de personalizar essa terapia, nós tratamos os chamados traços tratáveis. O que significa isso? Esse paciente me procurou por quê? Por falta de ar? Então, o principal traço tratável dele é dispneia. Eu vou tentar introduzir uma terapia otimizada para melhorar essa dispneia. Não, o principal traço tratável dele é tosse com expectoração. Ótimo. Ele tem bronquiectasia associada, ele é um bronquítico crônico, o que eu posso usar de melhor para reduzir essa expectoração e melhorar a qualidade de vida desse paciente? Não, esse paciente é um paciente que se interna com muita frequência, ele é um exacerbador. Então, o principal traço tratável dele é a exacerbação. O que eu tenho à disposição hoje para reduzir a exacerbação? Então, esse é o nosso paradigma atual de tratamento. Procurarmos naquele paciente individual qual é a principal queixa dele e como é que eu vou atuar no tratamento dessa queixa. Né? Então, quer esteja o paciente usando SABA, LAMA, LABA-LAMA ou ICS-LABA, nós vamos considerar nesse paciente que chega ao nosso consultório qual é a principal característica tratável dele. Se é principalmente dispneia ou se é principalmente exacerbação. Né? E a partir disso, se a queixa principal dele for dispneia, lógico, nós vamos broncodilatar esse paciente. Em termos de broncodilatação, o que de melhor a gente pode oferecer para esse paciente hoje? E a gente vai ver daqui um pouco as evidências para isso. A chamada máxima broncodilatação ou dupla broncodilatação. E aí, nesse caso, nós orientamos esse paciente a usar uma associação do broncodilatador de elongação com um anticolinérgico de elongação. Se esse paciente tem uma função pulmonar muito baixa, né, mesma coisa, nós vamos fazer uma broncodilatação nesse paciente. De preferência também associando uma dupla broncodilatação. Agora, se a principal queixa desse paciente são exacerbações, né, eu já vou começar a pensar, lógico, além da dupla broncodilatação, que ela faz parte para qualquer um desses pacientes, também o acréscimo de corticoide inalatório, e nós vamos ver em qual condição.
Se esse paciente não responde bem à chamada terapia tripla e ele tiver características de bronquite crônico, com hipersecreção, e principalmente com VF1 abaixo de 50, eu vou usar um inibidor de fosfodiesterase 4 ou roflumilaste. Posso também, apesar de ser uma evidência fraca, um único trabalho chinês foi suficiente para a Gold, entre aspas, incluir isso no seu protocolo, a N-acetilcisteína, né? E posso também, muitas vezes, nesse paciente com microbioma alterado, com infecções, repetição e com secreção, acrescentar o macrolídeo, muitas vezes com resultado extremamente vantajoso, né? O que me diz, então, se eu vou manter só dupla bronquodilatação nesse paciente exacerbador ou vou acrescentar o corticoide inalatório, é um biomarcador chamado eosinófilo, tá? Hoje saiu na revista Tórax, vocês podem acessar, o artigo está na íntegra, free, você não precisa ser assinante da revista, um artigo com o seguinte título: eosinofilia sanguínea, eosinofilia, lógico, e feno no tratamento do paciente com DPOC. Qual é a importância que isso tem, tá? Mesmo naqueles pacientes que não são asmáticos, ou seja, não é ACO, mas ele tem feno elevado e ele tem eosinófilos acima de 100, nós já estaríamos indicados a usar corticoide inalatório nesse paciente, tá? Realmente nós reservamos para não usar hoje a terapia tripla no paciente que tem eosinófilo abaixo de 100. Por quê? O resultado é basicamente nulo e nós corremos o risco que esse paciente que já tem um microbioma alterado de provocarmos infecções respiratórias. Agora, é importante notar também que nós temos estudos mostrando que qualquer paciente com DPLC com eosinófilo abaixo de 2% já é um paciente de risco para desenvolver pneumonia. Ou seja, mesmo sem uso de corticoide inalatório, o nosso paciente com DPLC com eosinófilo abaixo de 2% já é um paciente com risco de desenvolver infecção respiratória. Então, voltando naquilo que nós chamaríamos do nosso paciente moderado, é o paciente que teve uma ou nenhuma exacerbação e que tem um RMC maior ou igual a 2 e um CAT maior ou igual a 10. Bom, um dos critérios, então, mais usados, né, para a gente identificar o paciente que vamos usar corticoide inalatório, além da eosinofilia sanguínea, é o fato de ele ser ou não exacerbador. Só que aí já começa um problema. O Gold diz para você observar os últimos 12 meses e se ele teve ou não uma exacerbação e se ele teve ou não 2 ou mais exacerbações, porque aí ele já vai passar, teoricamente, do Gold B para o Gold D. Agora, olha que interessante esse trabalho publicado por Vogtmeier em 2019. Né? Ele pegou 2 bases de dados, uma inglesa com aí 15 mil pacientes e uma outra americana com 149 mil pacientes. E observaram nessa base de dados aí de basicamente 150 mil, tem um número extremamente expressivo, como é que esses pacientes se comportaram nos 12 meses anteriores a eles serem avaliados prospectivamente. E olha só, a primeira coisa que se notou é que exacerbação é algo muito frequente no DPLC, tá? 52% dos pacientes da base de dados inglesa e 64% da base de dados americanas tinham exacerbado no ano anterior. Então, fica aqui uma mensagem: exacerbação faz parte da vida do paciente com DPLC e é comum. E olha só, a grande maioria desses pacientes tinham tido 2 ou mais exacerbações. Então, além de exacerbação ser frequente, exacerbações frequentes são a regra na maioria das vezes. Agora, o mais importante nem foi esse dado. O mais importante foi que o segmento prospectivo de um ano mostrou para a gente. Olha só. Então, foi seguido pacientes que no ano anterior não tinham tido nenhuma exacerbação,
nos pacientes que tinham tido uma e nos pacientes que tinham tido 2 ou mais exacerbações. Lógico, a gente sabe que um grande fator de risco para exacerbação futura são exacerbações predecedentes. Quanto mais exacerbação ele teve, maior a chance de ter. Até aí, novidade nenhuma, e esse estudo mostrou isso. Mas o que chama bastante atenção é que nos pacientes que não tinham tido nenhuma exacerbação no ano anterior, 34% passaram a ser exacerbadores no ano subsequente. Ou seja, então a gente tem que ter muito cuidado em afirmar que aquele paciente não é exacerbador. Por isso que existe um movimento no sentido de o GOLD mudar a partir dos próximos anos para esse período de observação de 2 anos anteriores, que ele pode não ter tido nenhuma no ano anterior e ter tido 2 ou 3 há 2 anos atrás. Então, ele é um paciente exacerbador, porque às vezes as exacerbações elas acontecem em clusters, ela não acontece numa métrica regrada, a cada 5, 6 meses ele vai ter. Ele pode ter muitas no ano e pouquíssimas no outro ano. Mas o mais importante é que 32% dos pacientes que nunca tinham exacerbado passaram a exacerbar no ano subsequente. E, lógico, a gente já sabia disso, 82% dos pacientes que tinham tido 2 ou mais exacerbação no ano anterior vão continuar tendo no ano subsequente. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Então, segundo o GOLD, quais seriam as indicações para adicionarmos o corticoide inalatório num paciente? Recomendação forte: história de hospitalização por exacerbação de DPOC, é aquilo que a gente disse, exacerbação grave, 2 ou mais moderadas, né? Eosinófilos acima de 300, né? E história de asma concomitante. Lógico que esse paciente tem indicação. Quando é que evitaríamos o uso do corticoide inalatório nesse paciente? No paciente com pneumonia de repetição, óbvio, ele tem um microbioma alterado e talvez tenha outras causas para essas pneumonias de repetição. Eosinófilo abaixo de 100, então realmente esse é um paciente para não usarmos corticoide inalatório. E é óbvio, se esse paciente tiver um passado recente ou tiver em tratamento de tuberculose, né? Mas já podemos considerar o uso com uma exacerbação moderada nos últimos 12 meses, ou seja, naquele paciente que no último ano usou corticoide oral ou antibiótico, ainda que seja uma única vez, e tem eosinófilos abaixo de 100, a gente já vai começar a ficar de olho nesse paciente, tá? Bom, óbvio que quanto mais grave a doença, mais morre o paciente por DPOC de todas as causas e mais morre o paciente com DPOC por causa respiratória, né? Então, quanto maior o estadiamento GOLD, maior a chance desses pacientes morrerem. E como a gente já disse, né, a escala da dispneia, né, avaliada pelo MRC, e esse aqui é antes do MRC modificado, então existia 5 classificações, né? Quanto mais grave a dispneia do paciente, maior a chance desse paciente morrer, tá? E a melhor forma que nós temos hoje de melhorar a dispneia do paciente é através da dupla broncodilatação. Lembrando que quanto mais inicial nós fizermos isso, maior chance a gente tem de fazer com que esse paciente não perca de forma acelerada a sua função pulmonar. Aquele conceito de quem tem mais função tem mais para perder. Não adianta você entrar com o que você tem de melhor num paciente que já tem um VF1 de 30, ele já não tem mais quase nada para perder. A gente devia ter entrado muito provavelmente lá na frente, né? É o que os cardiologistas fazem, eles esperam o paciente ficar extremamente grave para oferecer o que eles têm de melhor. Além disso, né, comparativamente nos pacientes com MRC maior ou igual a 2, com aqueles menor do que 2, se ele tem um MRC maior ou igual a 2, ele tem 2 vezes mais risco de exacerbar do que se ele tiver um MRC de 1, e ele tem 5 vezes mais chance de se hospitalizar se ele tiver um MRC de 1. Ou seja, isso nos mostra claramente tudo que a gente tem e deve fazer para diminuir, reduzir a dispneia do paciente. Isso tem um impacto importante, tanto em exacerbação quanto hospitalização.
No nosso país, a gente não tem uma sazonalidade muito importante do DPOC, diferente nos países do norte e do sul, no qual, né, nos meses de inverno, cresce abruptamente. Aqui a gente não tem tanta variação assim, né? Bom, a gente falou então sobre dupla broncodilatação. Qual seria a importância disso em relação à monoterapia? Olha só, a gente tem um ciclo de evolução das coisas, né? A gente tem um paciente com limitação de fluxo de ar, esse paciente vai fazer, por exemplo, aprisionamento de ar, que é a chamada hiperinsuflação estática. Quando esse paciente se exercita, a gente tem hiperinsuflação dinâmica. Com isso, né, aumenta a demanda ventilatória, esse paciente fica taquipneico, isso aumenta a dispneia, diminui a limitação física e, lógico, isso tem um impacto extremamente importante na qualidade de vida. Então, quando a gente usa um broncodilatador, a gente tenta agir aqui já precocemente, diminuindo o aprisionamento de ar, com consequente melhora da hiperinsuflação, com consequente melhora da dispneia, e, lógico, o paciente menos dispneico, ele vai poder se exercitar mais, e nós todos estamos cansados de saber que quanto mais atividade física o paciente com DPOC faz, maior sobrevida ele tem, menor chance de exacerbar ele tem, né? Então, o GOL de 2022 diz que para esse nosso paciente com DPOC moderada, a terapia inicial preconizada seria LABA ou LAMA, sem preferência de um para outro, tá? Mas olha só, nos pacientes, quer seja com DPOC leve ou moderada, quer seja nos pacientes com DPOC grave, em monoterapia, a grande maioria desses pacientes ainda permanecem sintomáticos. Ou seja, né, metade dos pacientes em monoterapia, quer seja com DPOC leve ou moderada, tem um score de MRC maior ou igual a 2, ou seja, são pacientes sintomáticos. E é lógico, no paciente mais grave a gente esperava isso. Então, monoterapia funciona em menos de 50% no sentido de reduzir dispneia nos pacientes com DPOC leve ou moderado. Olha só, quando a gente compara dupla broncodilatação com, por exemplo, um LAMA, que é consagrado pelo uso, pelo tempo de uso, nós temos um incremento de 96 ml, né, em todos os pacientes, naqueles que já vinham de tratamento, e quando, ao invés de iniciarmos um LAMA nesse paciente, nós começamos já com a dupla broncodilatação, nós temos um incremento de 141 ml nesses pacientes. Isso faz uma diferença muito grande no dia a dia desses pacientes, né? E em 2019, o estudo EMAX tentou fazer o seguinte, né? Será que dupla broncodilatação comparada com LAMA isolado, comparado com LABA isolado, faz diferença? Ou seja, tem sentido a dupla broncodilatação? Então, o estudo EMAX foi um estudo de 24 semanas, que depois teve uma extensão até de 52 semanas, pacientes com DPOC moderada, na grande maioria dos casos, que não eram exacerbadores e que não estavam em uso de corticoide inalatório, ou seja, aquele grupo B mesmo, que a gente chama de GOLD B. E o que esse estudo mostrou? Olha só, quando eu comparo dupla broncodilatação com LAMA isolado, né, eu tenho um delta de ganho de função pulmonar de 666 ml. Quando eu comparo com LABA, eu tenho um delta de 141 ml. Isso mostra para a gente, lógico, a gente já sabia que LAMA isolada tem um efeito em DPOC de melhor broncodilatação do que LABA isolado, né? Mas, de qualquer forma, eu tive um ganho de resposta às terapias isoladas. Então, esse estudo mostrou para a gente, nos vários
critérios de avaliação, seja através de função, de dispneia, de redução de medicação de alívio, quanto de qualidade de vida usando o questionário de St. George, né? Que, em relação ao LABA isolado, quando eu uso um LAMA, eu tenho uma melhora da função pulmonar, um pouco de melhora da dispneia e também da qualidade de vida. Mas o mais importante é que quando eu uso a dupla bronquodilatação, eu cresço em relação às monoterapias. Melhora a dispneia, melhora o VF1 e também reduz a medicação de alívio por dia. Ou seja, dupla bronquodilatação realmente é mais eficaz do que uma. O GOLD de 2022 diz que para a gente, no paciente moderado, a gente deve iniciar com o LABA ou LAMA, mas como já dissemos, a ATS já preconiza nesse paciente a dupla broncodilatação, né? Segundo o próprio GOLD desse ano, ele afirma como evidência que LABA-LAMA é mais efetiva que os componentes isolados, quer seja LABA, quer LAMA, em melhorar a função pulmonar, diminuir a dispneia e melhorar a qualidade de vida. Para isso, evidência A. E fica como evidência B, diminuir exacerbações. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um outro estudo, chamado Estudo Fulfill, que pretendeu analisar o quê? Né? O INEA, que é o FDA da Europa, falou o seguinte, tá, vocês querem introduzir uma droga nova, a terapia tripla, então nós vamos compará-la com a medicação padrão usada aqui na Europa para esses pacientes. E qual é a medicação usada na Europa? Né? A associação de ICS mais LABA. Então, foi uma exigência do EMEA que se fizesse a comparação com aquilo que era a terapêutica mais usada. Né? Então, olha só, ICS-LABA, segundo o próprio GOLD, ele é mais efetivo do que o ICS isolado. É óbvio que a gente não usa ICS isolado para asma, né? Para DPOC, mas ele também é mais efetivo que o próprio LABA. E se melhorar a função pulmonar, melhorar a qualidade de vida e reduzir a exacerbação. Por isso que muitos pacientes ainda usam essa associação ICS mais LABA. Tá? Então, o que esse estudo Fulfill pretendeu demonstrar? Né? Ele randomizou, após 2 semanas, indivíduos que vinham usando a sua terapêutica usual para um braço, no qual se usou a tripla terapia, e no outro se usou a terapêutica padrão, como a gente falou para a grande maior parte dos pacientes na Europa, que é a associação de budesonida 400 microgramas com formoterol 12 microgramas, né? Em cada braço, um número de pacientes bastante semelhantes, né? E o endpoint primário era melhora do VF1 nesses pacientes ao longo das 51 semanas, quer dizer, 52 semanas. Será que a terapia tripla melhora a função pulmonar nesses pacientes? E o que mostrou? Quando eu acrescento um LAMA no ICS-LABA, eu melhoro a função pulmonar desses pacientes, em média 179 ml, que é um dado bastante expressivo. Mas não é só isso, né? E lógico, tudo tem uma correlação. Se eu melhorei a função pulmonar desses pacientes, eu também, óbvio, que eu também vou melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, tanto na avaliação inicial de 24 semanas, quanto na extensão de 52 semanas, né? Eu tive uma razão de chance, 41% de chance de melhorar a qualidade de vida desses pacientes no final de 6 meses e 50% de chance de melhorar a qualidade de vida desses pacientes após 1 ano. E a gente viu que naqueles desfechos primários, uma das coisas que a gente pretende nesses pacientes alcançar é melhora da qualidade de vida. Por quê? Um paciente com DPOC com melhor qualidade de vida, ele se sente menos frágil, ele se sente ser menos incômodo para os seus familiares, ele melhora a quantidade de dias bons, né? Ele melhora o medo de sair de casa, de fazer alguma coisa, porque ele tem se sentido bem, né? E é óbvio, ele está capacitado para atividade de lazer, ou seja, uma terapia que melhora 50% da qualidade de vida desse paciente
tem um impacto extremamente grande na vida diária desse paciente. Bom, quando a gente compara, então, aqui no Fulfill, né, terapia tripla com ICS mais LABA, né, a gente teve, em um ano, um ganho de 179 ml de função pulmonar. Quando no estudo IMPACT a gente compara a terapia tripla com associação de corticoide inalatório mais um LABA, a gente melhorou em 97%, e quando a gente comparou a terapia tripla com a dupla bronquodilatação, a gente melhorou em 54%. Isso, mais uma vez, mostra para a gente a importância do LAMA em redução e melhora da função pulmonar, né? Em relação à qualidade de vida, a mesma coisa. A terapia tripla, em comparação, quer seja com budesonida, formoterol, um outro ICS-LABA, no caso da fluticasona vilanterol, e a dupla bronquodilatação, ela melhora a qualidade de vida. E aqui a gente tem, então, uma meta-análise de mais de 10 estudos mostrando que diferentes drogas em diferentes formulações, ICS, LABA, LABA-LAMA, quando comparado à terapia tripla, a gente tem pelo menos na terapia tripla uma redução de exacerbações moderadas ou graves da ordem de 22%. Ou seja, a gente economiza a cada 5 pacientes uma exacerbação moderada grave. E a gente sabe o impacto que tem para o indivíduo, para a família, para a sociedade, uma exacerbação moderada ou grave. Então, quando comparamos a terapia tripla, quer seja com LABA-ICS, quer seja com LABA-LAMA ou com LAMA isolado, ela melhora a função pulmonar, ela diminui os sintomas, ela diminui as exacerbações, ela melhora a qualidade de vida, e o estudo IMPACT mostrou pela primeira vez que a terapia tripla reduz mortalidade entre 30% a 40%. Isso é evidência pelo GOLD 2022. Outra coisa que é muito falada, mas eu vou usar corticoide inalatório, eu tenho um risco de chance desses pacientes terem pneumonia. A gente viu que no início, pneumonia responde por 4% das mortes por DPLC. Além disso, existem características individuais que predispõem o indivíduo a ter pneumonia. Ou seja, IMC abaixo de 18, idade acima de 65 anos e internações frequentes. Lógico, naqueles pacientes que têm eosinófilo acima de 100%, de 100 células, porque nos que têm abaixo de 100, nós não vamos usar mesmo. Mas, olha só, nos pacientes com DPLC moderado, o corticoide inalatório, quer seja isolado, que é o que nós nem fazemos, mas em combinação com LABA, não aumentou o risco de pneumonia. Isso nos pacientes moderados. Quem quiser acessar o GOLD de 2022, vai achar as referências 132 e 166, os dois trabalhos que mostram isso aí, um de 2016 e um de 2017. Caminhando, então, para o final, né, a gente tem que tratar um paciente com DPLC com drogas que sejam eficazes, drogas que sejam seguras, mas também que promovam a aderência desse paciente, né? Então, a aderência é algo extremamente importante. Olha só, esse trabalho da American Heart Association de 2017 mostrou que daquela prescrição que o paciente sai do consultório, só 47% dos pacientes vão manter aquela prescrição dos médicos. Olha só, 12% nem vai atrás do remédio. Ou seja, daquilo que você prescreve, tem uma porcentagem dos seus pacientes que não vai fazer uso. Mas menos da metade vão continuar usando aquilo que a gente prescreveu. E olha só, nos ensaios clínicos, lógico, ambiente controlado, né, ligações para o paciente, celular avisando que ele tem que usar, ele ganhando a medicação, ainda assim, nós não conseguimos uma adesão maior do que 90%. E na nossa prática de rotina, 10% a 40% dos pacientes continuam se tratando. Tem um trabalho
de 2, 3 anos atrás, do Walter Canônica, mostrando que na Europa, na Itália, não mais do que 34% dos pacientes com DPOC mantém como rotina o seu tratamento. Tá? Então, é lógico, na aderência, vários fatores são importantes, como, por exemplo, posologia. Quanto mais vezes o paciente tem que usar a medicação, menor a chance de ele continuar a usar. Facilidade de uso, acesso da medicação, tudo isso implica em maior ou menor aderência, né? E um dispositivo chamado Ellipta, né, no qual 2 drogas que a gente tem usado para DPOC, quer seja o Anoro, quer seja o Trelegy, comparado com o próprio discos, né, da GSK, outras medicações de DPI, o próprio Turbo Haler, o Hand Haler, o Breeze Haler, ou seja, quando eu comparo o Ellipta com outras medicações, a chance de erro crítico é muito menor, porque é uma medicação que eu uso uma vez por dia e eu tenho 3 passos para usar essa medicação. Abrir o dispositivo, inalar e fechar. Isso, para a maioria dos pacientes, é extremamente compreensível, né? E olha só, será que nas diferentes taxas de inalação do paciente, ou seja, dependendo do fluxo inspiratório desse paciente, eu tenho grande diversidade dessa medicação chegar onde tem? Não. Olha só, em fluxos tão baixos quanto 30%, eu tenho uma média de 80% dessas drogas chegando, ela tem que chegar. Quando esse fluxo triplica, eu estou em torno de 90%, eu tenho uma média aí de 15% a mais dessas drogas chegando. Ou seja, elas são eficazes mesmo em fluxos tão baixos quanto 30%. E qual será a média de fluxo dos pacientes com DPOC, né? Esse pôster apresentado em 2020, também depois publicado, mostrou que a grande maioria dos nossos pacientes com DPOC tem um fluxo entre 90 e 270 litros por minuto. Ou seja, com esse fluxo, nós conseguimos, mesmo no paciente com DPOC muito grave, e esse outro trabalho mostra que nos pacientes com DPOC muito grave, a grande maioria tem um fluxo médio de 60%, a gente consegue inalar esse dispositivo Ellipta. 2 pôsteres do ano passado apresentaram na ATS, um randomizado controlado e outro um estudo de vida real, mostraram que apenas 0,2% a 0,3% dos pacientes com DPOC têm fluxo abaixo de 30% e, portanto, não conseguiriam inalar essa medicação, né? Então, por que a gente usar ou a triploterapia ou a dupla broncodilatação no dispositivo Ellipta, né? Porque ele melhora a qualidade de vida, ele reduz a sedação, melhora a função pulmonar e tem um dispositivo bastante simples de ter usado, né? Então, as nossas considerações finais seriam, né, que no paciente com DPOC moderado, dupla broncodilatação é melhor do que monoterapia, e nesse paciente que é um exacerbador ou tem risco de se tornar exacerbador, desde que ele tenha eosinófilos acima de 100, a terapia tripla é superior, quer seja a monoterapia, quer seja a dupla broncodilatação, quer seja a associação corticoide inalatório mais larga. Quem precisar de maiores informações sobre isso que a gente falou, vocês podem acessar esse site chamado MedInfo, esse e-mail @gsk.com, em que vocês podem solicitar isso que a gente falou. Então, basicamente era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu peço desculpa aí pelo adiantado da hora, a gente acabou se prolongando um pouquinho, mas espero que isso de alguma forma tenha trazido algo que impacte na vida diária de vocês e na clínica diária de vocês, a condução desse paciente com DPOC. Agradeço a doutora Mônica, agradeço ao professor Alexandre e a excelente introdução da professora Alessandra falando sobre essa, poderíamos dizer assim, essa praga, né,
chamado do tabagismo, que leva a tanto sofrimento a tantas famílias.